A gente grava, então. Yeah, you see. Yeah. We're recording. Oh, this one you guys can follow. And
bota ali, Matheusinho. Agora ele vai tocar no piano. E essa canção fala da presença de Jesus no meio de nós, ou nós na presença de Jesus. E esse é o motivo e a razão de tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. Nós buscamos estar em comunhão com a igreja, buscamos estudar a palavra, buscamos compartilhar os momentos com os irmãos. Mas todas essas coisas vão nos levar a um momento de adoração ao Senhor. Então que a gente possa verdadeiramente clamar e dizer que nós viemos aqui para adorar o Senhor. Esse é o nosso coração, só para adorar, só para adorar. Ó Pai, só para te adorar, só para te adorar que estamos aqui. Por isso, Pai, eu te peço, ensina-nos, Senhor, a te adorar. Ensina-nos, Pai, a ver a tua beleza, a ver quão maravilhoso estar, Pai, perto de ti. Somente a tua presença, Pai, é o que nós precisamos. Não há mais nada, Pai, que há valor para nós, a não ser a tua presença. Que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que a gente possa, Pai, sair daqui essa noite com o coração cheio da tua presença. Em nome de Jesus que eu oro para ti. Amém. Vai ter não, né? Para as crianças. Então vamos ficar todos aqui. Geralmente, quando tem muitas crianças, as crianças vão com a Gabi.
mas hoje só tem criança grande. Os dois pequenos estão ali na mídia, então são dois funcionários, tá? E o Joca não vai reclamar, porque o Joca ainda é um intern ainda, né? Então, a gente está estudando o livro de João. A gente está no capítulo 6, eu vou pedir que vocês abram lá no capítulo 6 de João. E eu vou fazer uma revisão para a gente do que a gente tem visto até agora, mas eu vou pedir que vocês leiam um verso, que vai ser o verso-chave do nosso estudo de hoje. Tá? No verso 60, Léo, você quer operar ali para botar ali os versos? No verso 60, a palavra de Deus diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Esse vai ser o tema do nosso estudo dessa noite. Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Essa palavra suportá-la aqui, ela no grego, essa palavra dura essa palavra, ela tem o sentido de inaceitável. Inaceitável essa palavra. Esses discípulos, esses homens que estavam seguindo a Jesus, ao ouvirem todo o discurso de Jesus ali na sinagoga, eles concluíram que, olha, essa palavra é difícil de aceitar. Ela não é para mim. E, consequentemente, nós vamos ler o texto todo, vocês vão ver que muitos desses homens vão abandonar a caminhada com Jesus. Então, eu proponho que a gente faça uma leitura para a gente recapitular. Eu ia colocar, A partir do verso 35 do capítulo 6. Del, você pode botar também de inglês se quiser. Dá para fazer, mas não precisa se preocupar. A partir do verso 35 até o final do capítulo, vamos ler juntos, só para a gente entender um pouco desse texto aqui, e depois eu vou dar uma resumida e vou nos pontos que entendo que são importantes para a gente essa noite. Acompanhe comigo então. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer descer do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si:
Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de trair. Amém. Esse é um texto muito duro. E se a gente faz uma leitura nos capítulos de João, a gente vai ver uma coisa, uma tônica muito grande que nos dá muito a entender esse texto, né? Eu tenho aqui uma série de citações, mas eu vou falar muito rapidamente para vocês, tá? Lá no capítulo 1, no verso 10, você vê que Jesus vai falar: aquele que a palavra estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Lá no verso 18 ele vai falar: ninguém jamais viu o Pai, a não ser o unigênito de Deus, que está junto do Pai, esse o tornou conhecido. No capítulo 3, aquela história lá de Nicodemos, a gente vai ver aqui ele falando para Nicodemos: eu falei para vocês de coisas terrenas, mas vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E de novo, no capítulo, no verso 15, né, para todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Lá no capítulo 4, de novo, na mulher samaritana: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, essa água lhe se tornará uma fonte de água viva, de água a jorrar para a vida eterna. No capítulo 5, de novo, no capítulo 5, verso 24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da vida para a morte, da morte para a vida. No verso 37 do mesmo capítulo: o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram e viram, nem a palavra vive com vocês, pois não creem naquele que me enviou. E por aí vai. No capítulo 6, que é o que a gente está lendo, né, no verso 29, a obra de Deus é esta: crer naquele que enviou. No verso 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. A gente leu ainda há pouco. No verso 46, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. No verso 53, eu lhes digo a verdade: se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, não beberem, vocês não terão vida em si mesmo. E por aí vai. No capítulo 7, no verso 16, Jesus fala: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. No verso 28, no mesmo capítulo,
Jesus está no pátio do templo e ele fala assim: vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele. Ele me enviou. No verso 33, Jesus fala, 33, 34, estou com vocês apenas por um pouco tempo. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Jesus agora falando da sua volta. No capítulo 8, Jesus fala no verso 19, vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam ao meu Pai. No verso 23, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. No verso 28, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Vou seguir aqui, no capítulo 9, verso 39, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. No capítulo 10, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. No capítulo 11, mais só 2 para terminar. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E no capítulo 12, para fechar, então Jesus disse em voz alta, verso 44, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não pereça, não permaneça nas trevas. E por que eu estou dizendo essas coisas? E por que eu parei no capítulo 12 de João? Tá? Para quem já leu todo o Evangelho de João, até o capítulo 12 de João, Jesus está falando com os seus discípulos, está falando com as pessoas, Jesus está falando em público, mas a partir do capítulo 13 em diante, a gente não vai ver mais Jesus falando em aberto com as pessoas. Por quê? Do capítulo 13 ao capítulo 17 é aquele discurso longo que Jesus vai ter, ou aquele diálogo longo que Jesus vai ter com os seus discípulos. É um capítulo que fala, um capítulo lindo, né, que fala do discurso do quarto superior. É a ceia do Senhor. Jesus vai estar ali com os seus discípulos, então vai ser uma conversa mais íntima. E logo depois daquilo, é o Calvário. Jesus vai para a cruz. Então, esses 12 primeiros capítulos, Jesus tem um tema. Jesus está falando um tema para todos esses homens o tempo inteiro. E em todos esses versos que eu li para vocês, a temática é essa sim. Jesus é o enviado de Deus. Várias vezes ele vai falar, eu sou aquele que Deus enviou. Ele é o enviado de Deus. Jesus é um com o Pai. Ele e o Pai são um. Jesus veio para fazer a obra do Pai. E Jesus vai voltar para o Pai, voltaria para o Pai. Jesus hoje reina à direita de Deus no céu. Em tudo isso que Jesus está falando, Jesus está mostrando uma realidade para esses homens. Que é a realidade da vida em espírito, em Cristo. Não é uma vida material, é uma vida espiritual, uma vida em Cristo. Essa é a realidade que Jesus está apresentando durante esses 12 capítulos. Só que nesses 12 capítulos, essa realidade ela vai ser contrastada, ou vai estar em contraste com a outra realidade. E essa outra realidade a gente também vê em todas essas falas. Em todas essas falas a gente vê repetidas vezes. Vocês não creem em mim. Vocês não creem em mim. E essa fala, ela está muito representada nessa falsa realidade da vida nesse mundo. Quando Jesus fala, eu sou do alto, vocês são daqui. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus desejos não são os seus desejos. As minhas vontades não são as suas vontades. A minha realidade não é a realidade de vocês. Então, nessa nossa realidade, que é uma realidade falsa, uma realidade que nos leva à queda, nós não cremos em Jesus. Nós não o reconhecemos. Nós não o vemos. E essa é a temática que a gente vai ver no capítulo 6. O que acontece no capítulo 6? Essas duas realidades são apresentadas.
Jesus começa fazendo um milagre para uma multidão, a multiplicação dos pães. Depois Jesus faz um segundo milagre, agora somente para os seus discípulos. Depois Jesus entra nesse discurso pesado, onde a conclusão vai ser dos discípulos, como essa palavra é dura. E nesse discurso, Jesus vai começar dizendo, olha, não vivam, não busquem as coisas que podem perecer. Não busquem o pão que perece, não busquem os milagres que passam. Busquem ter um relacionamento comigo. Busquem entender que a plenitude da vida sou eu, a minha presença. Antes de eu chegar mais fundo nisso, nesses capítulos de 1 a 12 de João, a gente vai ver que nós temos ali pessoas que creem em Jesus e passam a seguir como os discípulos. Quem lembra aqui no capítulo, se não me engano, no capítulo 12, um dos últimos milagres de Jesus, depois se eu estiver errado, 11 ou 12, o cego. Aquele cego foi curado e depois ele tem um encontro com Jesus. Jesus pergunta a ele, você crê no Messias? E ele pergunta, mas quem é ele? E Jesus fala, sou eu esse que fala contigo. Sabe o que o texto diz? Aquele homem o adorou. Aquele homem o adorou. Sabe por que aquele homem adorou? Não foi só porque aquele homem havia sido curado. Ele era cego uma vida inteira e foi curado. Ele adorou porque ele contemplou quem Jesus era. Era um homem que estava ali, era um Deus que estava ali na presença dele, que tinha cuidado dele, mas que voltou para permitir aquele homem aquela experiência. Mas essa não é a única experiência que a gente vê nesses capítulos. A gente vê experiências de homens que não creem em hipótese alguma. Homens que resistem. Aqui no capítulo 6, a gente está estudando, você vê que esses homens, eles falam, faz mais um milagre para que a gente creia, faz mais um milagre. Tá? Tem vários homens ali que não creem. Tem outros homens que creem, a gente vê muito isso nos capítulos de João, homens que creem num dado momento, se eu não me engano, no capítulo 7, ou um desses capítulos, tem os homens que creem na palavra de Jesus ali no primeiro momento, até mesmo no capítulo 2, creem na palavra, mas aí Jesus fala o que ele espera desses homens, e esses homens, num dado momento, se rebelam. Assim, aquela passagem onde Jesus fala, faz uma comparação com Moisés, não, Abraão, na verdade Abraão, que os homens falam, mas nós somos filhos de Abraão. E Jesus está falando, não, o problema é que vocês são filhos ainda do pai de vocês. Jesus está falando de Satanás. E esses homens se revoltam com aquela fala, e Jesus fala para eles, olha, mas Abraão contemplou a mim. Eles falam, como pode? Você é jovem, não tem nem 50 anos, você viu Abraão. E Jesus vai falar, antes de Abraão ser, eu sou. Tá? E aqueles homens ali, aqueles mesmos homens, que o texto começa dizendo, eles creram, aqueles homens ali se afastam ou buscam matar Jesus na hora seguinte. Então são aqueles homens que creem, mas têm dúvida e se afastam. E existem outros homens, como Judas, né? Judas está ali, né? Ele anda no meio, ele segue junto, mas eles nunca creram. Eles andam juntos, mas nunca creram. E quando eu estava lendo, fazendo essa leitura, né, me lembra muito Mateus 13. Né? Se a gente ler lá em Mateus 13, no verso 18, eu queria que vocês lessem lá, isso explica um pouco essa jornada desses capítulos de 1 a 12 de João, o que a gente encontra na vida. Vamos ler lá Mateus 13, começando no verso 18, é a explicação que Jesus vai dar para a parábola do semeador. A parábola do semeador fala daqueles 4 tipos de terreno onde a semente caiu. E Jesus vai explicar essa parábola. E ele diz assim, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca
o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. 70 e 30 por 1. Esse é o que dá frutos. Eu estou falando isso para vocês porque nesses 12 capítulos a gente vê todos esses personagens. Vocês vão ver que tem em alguns capítulos alguns homens que creem em Jesus, aceitam, mas por medo dos judeus. E um exemplo claro disso é Nicodemos, talvez. Nicodemos tem um encontro com Jesus, dá muito a entender que ele aceita, que ele entende, que ele compreende porque ele afirma. Fala, Jesus. Ou o jovem rico. Hã? Ou o jovem rico. Ou o jovem rico também, né? O jovem rico, a princípio, recebeu a palavra no primeiro momento, mas depois não quis abrir mão, né? Porque as preocupações da vida, né? A riqueza. Nicodemos também. Nicodemos não era mais pela riqueza, mas pela posição de status. Ele era um mestre da lei, ele era alguém conceituado na cidade. Então, como é que iam viver? E aí ele vive aquela vida, eu amo a Jesus, mas eu não vou abrir mão dessas coisas. E eu estou falando essas coisas porque nessa resistência em seguir a Jesus, a gente tem um problema. Tá? E esse problema, ele tem a ver com as diferentes perspectivas que nós temos. Né? No verso 60 que nós lemos, quando os discípulos ouviram o que Jesus havia falado, e a gente vai voltar no que Jesus havia falado, esses homens, eles olharam para tudo aquilo, eles entenderam, se parcialmente ou totalmente, não importa, tem um nível de interpretação ali que talvez aqueles judeus não tenham entendido, mas uma coisa eles entenderam: havia necessidade de uma mudança para andar com Jesus que eles não estavam dispostos a fazer. Eles olharam e falaram: mas isso eu não quero. É inaceitável, eu não vou largar a minha vida. O que esses homens queriam? Né? Isso é muito claro, eu vou trazer isso para a gente. No verso 15, do capítulo 6, assim que Jesus tinha feito o milagre da multiplicação, aqueles mesmos homens que viram o milagre, eles queriam que Jesus fosse proclamado rei. Rei é uma posição de importância, é algo elevado. Mas aqueles homens queriam encaixar Jesus na vida deles. Isso é o que estava por trás. Sim, Jesus, eu quero você, mas eu quero você naquilo que eu preciso. Porque nas outras coisas, eu sou autossuficiente. E Jesus, no verso 53, ele vai afrontar esses homens que pensam desse jeito. Porque no verso 53, que é do verso 53 até o verso 57, que é o miolo desse texto que nós lemos, é o miolo mais importante, Jesus vai falar algo muito duro. Ele vai dizer: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. O que Jesus está dizendo nesse pedaço aqui? O que Jesus está dizendo é o oposto do que esses homens estão buscando. O que esses homens estão buscando é: eu sou primeiro na minha vida e Jesus é um complemento. O que Jesus está dizendo é: eu sou primeiro na vida de todos vocês. E vocês, se permitirem ser usados, eu usarei. Sou
sou eu quem conduzo a vida de vocês. Então Jesus está opondo, de fato, o pensamento, o modelo mental desses homens com aquilo que ele espera desses homens. Então essa parte aqui de comer do pão, beber do sangue, ela é uma parte figurada, né? Porque Jesus ali não está falando da carne física dele, ele está aqui fazendo uma menção à cruz de Cristo, a cruz que ele, mais à frente, ele ia se entregar, né? E ele faz a referência também à cruz no discurso lá no capítulo 17, lá com os discípulos, na ceia. Esse é o meu corpo, que é dado por vós, esse é meu sangue, que também é dado. Jesus fala sobre essas coisas. O que Jesus está falando com essa figura do pão e essa figura da carne? No primeiro momento, Jesus está dizendo: o relacionamento que eu quero ter com vocês, ele é único, exclusivo, ele é íntimo, ele é pessoal, ele é profundo. Não há outro relacionamento. O relacionamento com Cristo passa por Cristo em Cristo. Aí você vai falar: mas não foi Jesus que fez os milagres? Jesus fez os milagres. E ele continua fazendo. Eu anotei um negócio legal aqui para a gente. Jesus fez a multiplicação dos pães. Jesus andou sobre as águas. A gente olha essas coisas e fala: poxa, são coisas grandiosas, né? Mas a gente deixa de perceber alguns detalhes muito importantes desses mesmos milagres. Um ocorreu recentemente conversando com os irmãos. Jesus fez a multiplicação dos pães, mas Jesus ali usou os discípulos dele, ele tinha os 12 discípulos para compartilhar os pães. E ao final da multiplicação sobrou 12 cestos cheios de comida, um para cada discípulo. É interessante. O milagre de multiplicação é interessante, mas não é interessante também que os discípulos, que não tinham capacidade de resolver aquele problema, participaram daquele problema, e não só isso, ao final, a provisão era equivalente a uma cota para cada um deles. O que Jesus está dizendo com aquilo? Jesus está dizendo com aquilo para aqueles discípulos provavelmente: olha, a provisão em mim, ela sempre existiu e sempre vai existir. Vocês só precisam viver na minha dependência. Quer ver um outro exemplo? A gente viu lá, Jesus andou sobre as águas, isso é maravilhoso, né? Ele andou sobre as águas, alcançou os discípulos, estavam lutando ali no mar da Galileia, estavam com dificuldade, Jesus alcançou aqueles homens. E a gente fica nessa parte. Mas o que acontece quando Jesus chega? A presença de Jesus, a paz. O texto diz que o vento se acalma, o mar. Até em João relata que eles automaticamente chegam no lugar. O que isso quer dizer para a gente? A plenitude das coisas não está nos milagres, que Jesus pode sim fazer. A plenitude está na presença dele. É na presença de Cristo que a gente tem a plenitude. E eu escutei um texto esses dias, uma mensagem esses dias que me deixou em espírito de adoração, que é muito belo, porque experimentar a presença de Cristo na nossa vida não precisa de nada. A gente não precisa estar estudando mais, a gente não precisa estar com mais recursos, a gente não precisa estar com saúde em perfeitas condições, a gente não precisa de nada. Jesus está em todo lugar em que estiver um coração sedento. Ele está acessível. Mas qual o problema? Muitas vezes a gente não quer crer nisso. A gente não quer crer nisso. Lá em Colossenses, capítulo 3, verso 3, e depois no capítulo 3, verso 11, tem dois textos que eu gostaria que vocês tivessem guardado no coração. O primeiro deles, Colossenses 3, 3. O primeiro deles diz assim para a gente: pois vocês morreram, e agora a vida está escondida, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Percebe o que Jesus está dizendo para a gente? A vida que nós muitas vezes queremos viver em Cristo não é a vida que temos vivido na carne, é a vida que está escondida nele.
É a vida que vem do relacionamento com Ele. À medida que nós nos relacionamos, essa vida, ela é habilitada em nós. Essa vida está nele. A vida que nós vivemos na carne não é nossa. Essa vida, ela está morta. Essa nós deveríamos enxergar para trás. Ela morreu, passou. Olha o que diz o verso 11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Cristo é tudo em todos. É lindo demais. Cristo é tudo em todos. Então, repara que... O que está escondido? O que está escondido? Por que está escondida nele? Porque vem dele. Porque nós temos que... Esse é o Espírito. Nós temos que depender do Senhor para viver. Acho que a pergunta é por que ela está escondida? Ah, porque ela está escondida? Ah, não. Aqui escondida é no sentido de que ela está no Senhor. Ela não está em nós. Não é uma vida que eu tenho posse nela aqui. É isso que eu entendo. Eu entendo que é mais como, tipo, ela está escondida no sentido de que você não está ciente dela estar com Cristo. Não, eu não entendo que eu entendo que o crente precisa estar ciente. Não, então, mas enquanto você não está ciente, então antes de Paulo ter escrito isso, ela estava escondida, ninguém sabia, assim por dizer. Tem um versículo de Provérbios que eu acho que explica. Então, Ele fala assim, os garganados, ele está falando de coisas muito impressionantes. Aí ele fala garganados, então coelhinho. É um pouco pequeno, porém faz a sua casa na sorte. Então, escondido nesse sentido, ele é a nossa fortaleza. Nós estamos escondidos, nós não saímos da rocha. isso. Ele é como um tanque de guerra. Se você põe a sua cabeça para fora, você fica totalmente vulnerável. Então, nos escondemos em nosso secreto. Escondida no sentido de preservada, no sentido de pertencimento. Ela não está em nós. Porque se estivesse, a vida em Cristo, se ela estivesse em nós, ela é fragilizada. Então, Cristo é o protetor. Cristo é aquele que nos garante essa vida nele. Mas essa é a parte importante. Acessar essa vida em Cristo é por Ele, não é em nós. E é isso que eu entendo que Paulo quer mostrar aqui também. Que a gente tem essa visão de que, como ele inicia falando, pois vocês morreram. O verso inicia, vocês morreram. O que Paulo está dizendo? Se eu não sou morto, eu não tenho vida. Mas eu estou vivo. Eu sou um servo. Porque aqui Paulo está falando para os servos. Ó, servos, todos nós somos servos. Vocês morreram. Então cadê a nossa vida? A vida de vocês está em Cristo. Ficar em Cristo. Então como é que eu tenho que viver? Dele. Como é que eu tenho que viver? Dependendo dele. Mortos para o mundo. Mortos para o mundo, vivos em Cristo. No Salmo 119, a pergunta da escondido em Cristo, eu acho que tem escondido para clarificar, e tem um sentido parecido com o Salmo 19, quando a gente fala sobre esconder a palavra de Deus no nosso coração, que é no sentido de transformar aquilo num tesouro. E um tesouro também tem sentido. A nossa vida plena, na vida Zoe, né, que é a palavra que significa plenitude de vida completa, ela só existe em Cristo. Então é um outro bom exemplo, que a vida fora de Cristo é uma vida só bio, né, uma vida humana, material. E aí nós vemos que Jesus mostra que a vida dele ela é plena porque ele é a plenitude. A vida dele é plena porque ele é a plenitude. Não é aquilo que ele pode fazer ainda que ele faça. Ainda que a gente veja que Jesus faz, e os sinais mostram que as provisões, elas não são somente as provisões que Jesus está dando, as provisões são Ele próprio. Cristo é a provisão. Então eu falei aqui na multiplicação dos peixes, eu falei aqui no andar sobre as águas. Mas Jesus, com todos esses sinais, Ele queria que nós enxergássemos, Ele quer que nós enxerguemos que somente a presença dele é necessária. E por isso que ele vai falar do pão. Vai usar muito essa figura do pão da vida. O pão representa na nossa vida um alimento. Né? Aqui é a representação de um alimento. Todo alimento que nós consumimos,
ele tem o propósito de nos manter vivos. Tá? Esse é o propósito do alimento. Você come para viver. E Jesus está dizendo, a vida em mim significa, ou melhor, o chamado para o servo é um chamado de viver na dependência constante de mim. O que é comer da carne de Cristo? Se a gente puder extrapolar esse entendimento aqui muito rapidamente, isso que nós estamos fazendo aqui, a vida do corpo, a comunhão do corpo, isso é comer da carne. O que mais? Estudo da palavra, a meditação na palavra, buscar conhecer o nosso Senhor, no tempo que temos. Se nós dizemos que amamos a Cristo e queremos viver a eternidade com Ele, por que nós vamos esperar a eternidade para conhecê-lo? Se pudermos conhecer parte dele hoje já, e ele nos deixou revelado a sua palavra. E não só por esse aspecto, que eu acho que é o melhor aspecto, quando a gente busca o nosso Senhor na palavra, a gente busca encontrar as belezas do nosso Senhor, mas não só isso. Jesus nos ordenou. Jesus nos ordenou que nós buscássemos a palavra, nós estudássemos a palavra. Todos aqueles que são fiéis, discípulos, eles guardam os mandamentos, eles guardam a palavra. Mas existe um aspecto também do se alimentar no sentido de nos proteger, mas o alimentar no sentido também de nos transformar, de nos permitir ver quem esse Deus é. Então, na oração, no estudo da palavra, na comunhão, no partir do pão, esses são caminhos para que a gente apreenda, para que a gente tenha esse pão diário. Mas essa questão, nesse capítulo, ela é difícil, porque a gente leu que esses homens, já concluindo, né? Esses homens ouviram tudo isso, eles viram os milagres, ouviram Jesus dizendo que precisavam ter um relacionamento com Ele para que tivessem vida, mas ainda assim esses homens disseram, essa palavra é dura, eu não quero. E foram embora. O capítulo termina com muitos desses homens indo embora, e aí Jesus se vira para os seus discípulos, para os 12, e faz uma pergunta, que é a pergunta que pode estar fazendo para muitos de nós em muitos momentos. E vocês, não querem ir também? Que pergunta, né? E vocês, não querem ir também? Jesus faz essa pergunta para os discípulos. É interessante que ele não pergunta para os outros que estavam seguindo, aqueles outros, né? Os que eram seguidores de Jesus. Muitos deles estavam seguindo Jesus há um bom tempo, mas não eram dos 12. Esses foram embora, Jesus não perguntou a eles, mas Jesus pergunta aos discípulos. Eu entendo que essa pergunta aos discípulos, ela tem algo mais que só a pergunta. Porque Jesus já sabia a resposta. E a gente vai ver que ele já sabia a resposta. Mas Jesus queria mostrar uma coisa para os discípulos que eu acho que é importante a gente conhecer hoje. A gente tem esse entendimento e a gente viva por esse entendimento. Quando Jesus pergunta isso para os discípulos, Pedro vai dar uma resposta muito linda. Pedro vai dizer assim, no verso 68, capítulo 6, verso 68. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Que resposta, né? Depois ele ainda conclui dizendo, tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O que Pedro está dizendo aqui para a gente? O que ele está ensinando aqui para a gente? Crer é reconhecer Cristo como nosso Deus. E crer é seguir o nosso Senhor. Não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é e por quem Ele nos chamou. Crer é obedecer. A gente tem um capítulo em Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, chamado capítulo da fé. E em todos aqueles personagens, todos eles, sem nenhuma exceção, eles obedeceram sem ter conhecimento daquilo que Deus faria na vida deles. Abraão, quando foi chamado, foi.
Aliás, no capítulo de João, quando Jesus está chamando os discípulos, Jesus encontra alguns dos discípulos e fala: vem, e eles vão. Vem, eles seguem, eles vão. Eles não fazem a menor ideia para onde eles estão indo. Mas esses homens reconheceram que ele era o Santo de Deus. E se ele é o Santo de Deus, a nossa resposta não pode ser outra a não ser esse aqui. E é isso que João e Jesus, nos 12 capítulos, vai o tempo inteiro apresentar. Eu estou aqui na presença de vocês como o Santo de Deus, como enviado de Deus, como filho de Deus, como um com Deus. Tudo que vocês precisam fazer é crer. Em que sentido? Aceitar que eu sou quem eu sou e me seguir. Aceitar e seguir. O seguir é comer o pão. Seguir a Jesus é comer o pão. Seguir a Jesus não é fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Vou seguir Jesus, eu sei o que eu vou fazer. Vou fazer uma igreja. Não. Às vezes seguir a Jesus é descansar. Descansar no Senhor. Às vezes seguir a Jesus é esperar o tempo certo. Seguir a Jesus é entender que a condução da nossa vida não depende de mim, sim dele. Depende daquilo que o Espírito Santo de Deus fala na nossa palavra. Esse é o comer do pão. Quando eu medito na palavra, quando eu oro, quando eu estou em comunhão com a Igreja de Cristo, quando eu me preocupo com os meus irmãos. Nesse momento, eu estou comendo do pão. E nesse momento, o Espírito Santo de Deus está me guiando. E no momento que o Espírito Santo de Deus está me guiando, aí sim, nós estamos vivendo a vida em plenitude. Vida em plenitude não significa vida sem sofrimento, né? Porque se fosse assim, nenhum daqueles que viveram vida em plenitude sofreriam. E não é o caso. Vida em plenitude não significa milagre de multiplicação de pão todo dia na nossa vida. Não significa isso. Vida em plenitude significa uma vida aos pés do Senhor. E ter o privilégio, né? Privilégio de tê-lo como Senhor. Porque, como eu falei antes, somente Ele já é a plenitude da vida. Viver por Cristo já é mais que suficiente. Por que é mais que suficiente? Porque não há nada que possa ser feito além do que Cristo já fez por nós. É entregar a vida dele por nós. Então, para concluir, né? Essa dependência do Senhor, e a gente sabe que nessa fala de Pedro, né? Para quem iremos, que a gente entenda que o nosso ir precisa ser sempre para Cristo. E ainda que a gente encontre dificuldades no comer do pão, nessa caminhada, é também nele que há a provisão. Acho que em Filipenses diz lá, né, aquele que começou, não precisa Filipenses, mas aquele que começou a boa obra, né? Quem começou a boa obra, né? Cristo começa a boa obra, mas Deus começa a boa obra. Aquele que começou a boa obra, Ele, não nós, Ele é fiel e justo para terminar, para completar. Mas esse completar não é completar só no final. Não, é completar a partir do momento em que a obra começa. A partir do momento que nós dependemos, entregamos a vida ao Senhor e dependemos dele diariamente, essa obra vai sendo completada. Isso é que mostra que cada um de nós aqui tem uma caminhada diferente. Por que temos caminhadas diferentes? Porque estamos numa caminhada onde o Senhor está completando a obra. É Ele quem está completando essa obra na vida de cada um de nós. O que nós temos que fazer? Comer do pão. Precisamos comer o pão. Se nós não comermos o pão, a palavra diz aqui, nós não estamos nele. Tá? É isso que ele diz. Vocês estarão em mim e eu em vocês, se comerdes do meu pão. Comerdes de mim. Então que a gente saia daqui essa noite com esse entendimento de que
Muitas vezes na nossa vida, o mundo, as dificuldades, qualquer outras coisas, como a parábola do semeador, né, tiram nossas atenções e a gente acha que Cristo é só um complemento da vida. Não, Cristo é toda a vida. Nós somos o complemento. Cristo é toda a vida. Então, que a gente saia com esse entendimento, que a gente busque o Senhor a cada dia na nossa vida, e que a gente faça como Pedro, né? Para quem iremos, senão a ti, Senhor? Para quem iremos? Que Deus abençoe. Se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, fique à vontade. I would like to share something outside of the English that may serve as a chair for you to join the banquet, because I think some of you might be wondering, what are they eating? I want to join in, but maybe I will bring dessert and they are still eating salty food. So I'll try to share, and we would love to also eat some of the spiritual food you have and rejoice in the Lord, seeing His love in our lives. This chapter 6 of John is interesting because as you were sharing, one of the last sentences you said was this one when our Lord challenges them, saying, "What about you? Are you also going to abandon me or give up upon me?" And we have been trying together to not approach our Lord as a subject of study, but as a dear person who is here with us, who is cherished by us. And when we see such sentences like these, we have the opportunity right now to answer them. Just like when we read, for instance, Isaiah 53, who has believed in our preaching? And then that terrible description, how he was rejected, how he was despised. We can read that in his presence and say the opposite, the extreme opposite. You are dear to us. We listen to you. We want to receive your words and treasure them up in our hearts. We want to never go away from you. And meditating on him as a bread, it's something wonderful because sometimes we take it for granted. I believe none of us here has difficult to have at least one bread every day. Nonetheless, we thank Him because we know that it comes from His hand, but none of us is starving, naturally speaking. But this is not the type of bread that is laying on the ground and you can just pick it up when you want. It's a heavenly bread. It's a bread that is hidden. We could never get this bread. It's the bread who went after the starving ones. There's a verse in Jeremiah chapter 31 that says, in verse 3, "The Lord appeared to him from afar." How far? There's a distance that no astronaut can overreach. No spacecraft, no spaceship can. There's no fuel, there's no speed that can go so far. And at the same time, the basest person in a farm, isolated, can reach out to this height. A saint from the past said that there's no position higher to man than other than when he's on his knees before his Lord Jesus Christ. And it's a mystery. Isaiah 45 says, "Truly you are a God who hides himself." So it's the bread that came to us. Only once in history this happened, and it will never happen again. It's always we that go to the bakery and buy our bread. But this time the bread came after us. So how thankful we should be, how we should treasure that right now in His presence and say thank you, Lord, for that. Hosea chapter 11 also shows us the same thought. It says, "When Israel was a yoke, I loved him,
And out of Egypt I called my son. The more they called them, the more they went from them. They kept sacrificing to the Baals and burning incense to idols. Yes, it is I who taught Ephraim to walk. I took them in my arms. But they did not know that I healed them. I led them with cords of men, with bonds of love. And now these words, this sentence. No, the next one. And I became to them as one who lifts the yoke from their jaws. And this sentence. I bent down and fed them. Our precious Lord bent down from heaven and gave his life to us. So when we eat this bread, we receive grace upon grace. If we keep eating from it, we go from glory to glory, being transformed. It's a bread that has no, what do you call it, powder, I think, yeast. A bread without yeast. There's no intention to make it beautiful in an artificial way. It's perfectly beautiful. It has consistency. It's a perfect life. It's a life that truly feeds me, that truly feeds us. How much will we come from this bread? It invades our death and springs life out of it. But the end goal of this bread is for himself, it's not for us. Although it's a huge blessing for us, it's for himself. We can remember, for instance, Ephesians 5 that says, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of the water with the word, that he might present to himself a church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. In other words, looking just like him, conducting many sons to glory. So that is his intention when he gives us this bread. He wants to give us the privilege to live by him, to become like him, and in the end, he wants to taste his life in our lives. In the Songs of Solomon, she says, when the king is at his table, my perfume gives forth its aroma. And what is the aroma? Corinthians says that the perfume of Christ is in us. So when we join the Lord at his table, eating of his bread, he wants to smell his life, to taste his life in our midst. And in the end, it's always that. If we give this bread for someone starving, spiritually talking, who doesn't know the Lord yet, because he has given us this privilege to share this bread with those who haven't tried it yet, with those who doesn't know that precious verse of Psalm 34 that says, we'll try and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord. How many people in the world haven't tasted it? So he gives us this privilege to see that their eyes shining. Oh, this bread is so unique. I wish I had eaten it so many years ago. But in the end, it's also for the Lord, because when he eats of it, to whom will this life go? To whom will this life become a perfume? It's for the Lord. It's always for him. So may we keep eating of it, feeding of it. May we encourage ourselves to remind of it and not despise this bread, because although right now it might feel impossible for us to reject it, we know very well how it is day by day, how our tendency is for the dust and not for the bread. Our soul, like in Psalm 119, says that our soul is Psalm 190, verse 25. 19. My soul cleaves to the dust. Revive me according to your word. Because of sin, we have this tendency, this weight, pulling us to the dust, to feed on dust, which is very, very dry, which is suffocating.
So how much we need to practice what you shared in the end. Feed on His word. Encourage each other. Don't go away from the Lord, from each other, from His body. Not disconnect from His body. May the Lord encourage us and give us this heart of gratitude for His wonderful bread that gives itself to us today. Vamos orar e a gente pode comer mais. Senhor, segue a nossa adoração, a nossa comunhão. Segue esse momento que nós continuamos e, acima de tudo, Pai, seja feita a tua vontade de nossas vidas. Senhor, tudo aquilo que vem do Senhor, o seu nome, Pai, que seja retido em nossas vidas. Com a glória de Deus. E aquilo, Pai, que não pertence a Ti, Pai, fruto da nossa maldade. Nos ajude a enxergar, nos ajude a nos arrepender. A gente possa dizer assim como Deus, Pai, aqui Deus. Senhor, que nos despeça essa noite para cada uma das nossas casas, com a tua paz. Abençoe, Pai, a vida de cada um que aqui está. Que continuemos, Pai, todos nós em nome do Espírito, na oração. Somente a Jesus, nosso Senhor. Agora eu tenho um comunicado. Eu paro de gravar? Posso não? Eu paro de gravar ou paro? Posso não? Não, ainda não. Quero falar uma coisa especial para aqui, que é um amigo que eu fiz aqui na Alemanha, e nós tivemos aí ao longo de quase um ano, né? Alguns bons momentos de grandes conversas e apoios e aprendizado mútuo, onde podemos crescer nessa família tão maravilhosa que é a família do Senhor. E quis Deus que o meu irmão em Cristo fosse explorar novos terrenos. Né? Thomas está de viagem marcado já? Está marcado? I will translate a little bit at the end. So Thomas está de viagem já marcada, já novos planos, ele está indo para a Irlanda. Como segredo? Para a Irlanda. Ele é irlandês, né? Olha, não é brasileiro, é irlandês. Ele está indo para a Irlanda e eu queria aproveitar esse momento como igreja do Senhor para que a gente pudesse abençoar essa vida do nosso irmão. Que o Senhor possa usar a vida dele ali naquele lugar. É um irmão que tem apreciado o pão do céu, o pão de Jesus na sua vida, tem comido o pão, tem sentido o que é a vida de Cristo na vida dele. E nós, como igreja do Senhor, que também comemos esse mesmo pão. Estamos aqui por Ele, para ajudá-lo, para dar confiança, para dar estímulo, para dar carinho. Né? E nós sabemos que Deus já preparou o caminho, Deus já preparou o caminho para Ele, já abriu as portas. E eu quero te dizer, meu irmão, só precisa descansar no Senhor. Uau! Let me translate a little bit. I'll try to translate very fast, but I just said that Thomas, who's a great fellow that I got to know here in Berlin, we had many amazing discussions together where we could grow as Christians, as fellows, and now he's living in Berlin, he's living in Germany, and he's going to live in Ireland. And I would like to take the time as a church to bless him and to pray. And I was saying to him that he is a guy who is fitting his life with Christ, and he is experiencing what Christ
has been doing with his life. And I am sure that God has a plan for him in that land. And when the text says the fish are still on the oven, right? Or, os peixes já estão na brasa, assim, The fishes are already in the Right. You know this, right? So when the fishermen came out of the sea without fish, Jesus was already there and the fish was already there. So this is a symbol that says to us, don't worry, right? Everything is already prepared by God for God. So let's pray. I would like to invite you to stand and raise your hands upon Him. And let's pray in Portuguese, and maybe Scott can pray in English as well. Deus Pai, Senhor, Tu conhece as nossas histórias, Pai. E eu quero Te agradecer pela vida do Thomas na nossa vida, pela vida do Thomas, Pai, na nossa comunidade. Senhor, Tu sabes tudo o que nós temos passado juntos, Pai. E tudo isso tem sido para a Tua honra. Pai, agora que o nosso irmão, eu tenho certeza, Pai, foi preparado por Ti, foi trabalhado por Ti. Agora que o nosso irmão tem esse novo desafio, Pai, eu te peço que meu irmão Thomas descanse no Senhor. Que não tenha nele, ó Pai, nenhum laço de amargura, Pai, nenhum laço de ansiedade, porque o Senhor vai na frente. É o Senhor quem conduz a vida de Deus. E Ele sabe disso, Pai. Ele tem de experimentar. Como tua igreja, Pai, nós fazemos um compromisso de orar pela vida de Deus, de ajudá-lo nos momentos de dificuldade, Pai, de interceder por Ele. Porque Ele é tão filho teu quanto nós somos. Somos todos teus. E é no teu doce nome eu te clamo. Conduza a vida do Thomas na tua verdade. Seja feita a tua obra na vida dele. E que ele descanse no Senhor. Para a honra e glória de Jesus no Senhor. Amém. Father, our brother Thomas came to a city of darkness, full of darkness, and now he leaves full of your light. Amen. We're so thankful, God, for the way that you grabbed his heart and you have given him life through Jesus Christ. We thank you for the way that he chases after you and he longs to please you, and he does. Now that you've called him somewhere else, we ask that you would indeed prepare the way and go before him. We pray, Heavenly Father, that he would be full of your Holy Spirit, that the aroma of the life of Christ would be strong, and that it would attract others to faith. We pray that the story of his testimony and his journey would inspire others to follow you. And I pray that you would continue to grow him deep in love with you, strong in heart, strong in mind, and strong in body, strong in obedience, O God, so that he might be a living testimony of your goodness, your grace, and mercy. Go with him now. Bless him. Show your face to him. In the name of Jesus, we pray these things. Amen. Let's go eat. Pode provar?